Deixa eu conversar no grupo. Bom dia, graça e paz. Agora tá indo certo, agora tá bom. Agora tá dando certo. Bom dia. Graça e paz. Graça e paz, bom dia. O pessoal vai chegando na live. Hoje nós estamos no 18º dia. 18º dia do propósito de jejum e oração. Transformação sobre famílias, transformação nas famílias, transformação em famílias. E hoje nós vamos fazer uma live aqui diferente. Hoje eu tô com um convidado. Eu tô de participação especial, mas eu tô falando mais do que a... Novidade, né? Então, enquanto você vai entrando aí, vai já compartilhando, coloca nos grupos, coloca no seu status, manda aí pra turma aí, vai acordando o pessoal, solta o galo na casa de cada um, vamos acordar. Vou dar bom dia aqui pra Juliana. Quem mais está aqui? A Raíssa. Guigui. Seu Davi. Seu Davi. Quem mais? Já tá tentando ver ali, ó. Tem que ver aqui, né? É. A Raíssa, seu Davi. Juliana. Sejam bem-vindos, bom dia. Novidade, né, Marcelo? É, Ju, Kleber, sei lá quem tá aí. Ai. É o Kleber. É o Kleber. Participação especial. Vai colocando aí então hoje, Kleber. Vai nos ajudando aí. Vai colocando as passagens. Podia falar que era a Ju. É. Vai trabalhar agora. Vamos começar, né? Agora 8h20. Vamos começar a live então, nesse 18º dia. Sejam bem-vindos, compartilhe. É importante nós divulgarmos a palavra de Deus de todas as maneiras possíveis. Principalmente com as nossas atitudes, com o nosso andar, o nosso falar, onde estivermos. Amém? Se você puder aí agora, feche os teus olhos, nós vamos orar para começar essa live abençoada. Em nome de Jesus, amém, amém? Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui, ó Deus, mais uma manhã, em mais um dia desse propósito, declarando alegria nos nossos corações, declarando o Teu poder, o Teu amor e a Tua bondade conosco, ó Pai Todo-Poderoso. Obrigado por nos dar mais um dia de vida, obrigado por nos dar, Senhor Deus, mais este momento onde nós podemos fazer a Tua obra através das redes sociais, através da tecnologia. Que esta live possa alcançar, Senhor Deus, através da Tua palavra, corações de famílias, corações de filhos, corações de pais,
corações, Senhor Deus, de um lar, ó Pai Todo-Poderoso, onde a Tua presença, a presença do Espírito Santo é fundamental. Abençoe a vida de cada um que está conosco aqui ao vivo, os que irão assistir depois. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos nossos pastores, Charles e Mônica. Abençoe a casa deles, porque ali também é uma família antes de serem líderes. Guarde o coração daquela mulher, guarde o coração daquele homem, guarde o coração daquele jovem. Que o Senhor continue direcionando, através do Espírito Santo, a vida deles, não só na família, mas também como líderes de um ministério. Nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos por este momento, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? Agora nós vamos começar lendo a palavra, né? Isso não é uma live de casal, né? É uma live com o tema transformação sobre famílias, porque a base da família é o casal. Sem o casal, não dá para constituir família. Amém? Então nós vamos ler, a nossa base aqui hoje vai ser Salmos 90. Nós vamos ler alguns Salmos 90, do 1 ao 2, e depois nós vamos para o 12, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês aí, acompanhem com a gente. Eu vou ler aqui na versão a mensagem, às vezes vai ser diferente da que vocês têm aí, porque a mensagem, como o Marcelo sempre fala, ela é mais aberta, né? Mais explícita, vamos dizer assim. Mas vocês vão acompanhar com a gente aí. Deus, Tu tens sido nossa casa desde sempre. Muito antes de as montanhas terem nascido, muito antes de trazeres a própria terra à existência. Desde antes de qualquer coisa existir, até a chegada do Teu reino, Tu és Deus. E agora para o 12. Ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Amém? Amém. Então, esses salmos, ele fala, né, começa falando da grandeza de Deus, que Ele é Deus independente de tudo, né? De eternidade a eternidade, Ele continua sendo Deus. E então, nós temos esse Deus Todo-Poderoso que está a todo tempo à nossa disposição e a gente tem liberdade para acessar Ele, né? E aqui no 12 fala para Ele nos ensinar a aproveitar a vida, né? Porque os dias têm sido corridos, né? O tempo está cada vez mais curto, todo mundo, né? Isso é bíblico, né? Que os dias seriam abreviados, né? Então parece que começa na segunda, quando você vê já é sexta-feira, e isso é uma realidade. Então, a gente tem que aprender a contar os nossos dias, né? Para que nós possamos viver sabiamente. Então, buscar em Deus essa direção, como casal, como esposa, como esposo, como mãe, como pai, como filho, para que a gente tenha essa sabedoria que só Deus pode dar pra gente, que só Ele vai nos proporcionar, né? Porque se a gente agir conforme o nosso entendimento, o nosso tempo vai ficar cada vez mais curto e a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente precisa fazer, né? Diante de Deus, buscar a face dele e diante da nossa casa, diante do nosso lar. Eu vou falar com a mulher, a gente precisa muito organizar o nosso tempo para que a gente consiga fazer. Isso é uma coisa que eu preciso muito, né? Organizar o meu tempo, para que realmente eu viva tranquilamente. Hoje em dia é tudo muito corrido. O dia começa, quando você vê, já tá a hora de dormir de novo. Então a gente tem que buscar realmente essa sabedoria em Deus, né? Para que a gente realmente viva. Queria que você lesse o 12 na sua versão, Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, para que o nosso coração alcance sabedoria, Deus tem que nos ajudar a contar os nossos dias, né? Para que a gente realmente não atropele, não deixa de fazer o que Ele quer que a gente faça, não deixa de cumprir o propósito dele para as nossas vidas, não deixa de andar conforme os desejos dele, no coração dele para as nossas vidas. E aqui nós vamos falar um pouco hoje da nossa vida, né? Assim, nós vamos contar um pouco do nosso testemunho, né? Porque às vezes as pessoas olham pra gente e falam,
Para eles é fácil falar, né? Para eles, já tá, a gente tá junto há 21 anos, né? Eles sabem mais que eu. Então a gente tá junto há 21 anos. Já bem, né? Então, é bastante tempo, só que nesse tempo houve muitos processos, né? Quando a gente se conheceu, não éramos cristãos, né? O Marcelo era um ateu, ele falava que ele era um ateu. Eu não nasci num lar cristão evangélico, mas fui criada em base, né? Que Deus é a base de tudo, né? A gente sempre teve isso. Quando eu conheci ele que falava que ele não acreditava em Deus, que ele estava de mal com Deus por alguns motivos, foi um susto para mim. E nessa época o meu pai já ia numa igreja evangélica e às vezes eu fazia uma visita. Então para mim foi um susto. E Deus, quando ele nos quer, ele cria meios para nos chamar, né? Ele aperta o calo, ele puxa a corda para a gente realmente buscar a face dele. E foi o que ele fez comigo e com o Marcelo, porque eu não posicionava nessa época para que ele realmente fosse, porque eu não sabia como lidar, e a gente não ia. E quando a gente realmente foi buscar Jesus, né, que foi na dor, como sempre, né, infelizmente a gente tem que esperar isso, a gente deixou que Jesus entrasse, né? Daí essa sabedoria, né, começou a vir sobre as nossas vidas, né? Mesmo antes do Marcelo se converter, Deus me dava estratégias de como levá-lo à igreja, me dava estratégias de fechar a boca, de falar somente quando fosse necessário. Então, e a gente foi construindo um lar, com a ajuda de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Ele foi realmente me direcionando. Quantas vezes o Marcelo dormindo, eu colocava a mão na cabeça dele e orava por ele. Coisas que ele nem sabe. Então são estratégias que o Espírito Santo vai nos dar para que a gente realmente alcance a sabedoria que só Deus pode nos dar. E viva com alegria, e viva com paz dentro do lar, dentro da casa. E pulando bastante parte do nosso... A gente depois de 10 anos que a gente teve Sofia? 11. Depois de 11 anos, a gente decidiu engravidar, né? A gente decidiu, a gente se programou, a Sofia foi uma criança programada, não foi a gente, demorou para engravidar, vocês não queriam. A gente não sabia se a gente queria. A gente estava tranquilo, né, gente? Sem criança, viajando, passeando. Daí a gente, né, quando Deus tocou sobre a minha vida e a vida dele, em um culto separado, ele falou com a gente junto, mas separado. Ele chegou em casa e ele comentou comigo, né, que agora acho que é a hora mesmo da gente constituir família, né? E eu falei, realmente, Deus tinha falado comigo também. Foi uma confirmação. Depois de um ano, a gente engravidou. E nesse tempo, eu sempre trabalhei. Desde quando eu me conheço por gente, eu sempre trabalhei. Desde os meus 10 anos, né? Então, eu sempre ajudava na minha casa. Com o Marcelo, assim, eu tinha o meu dinheiro, eu ajudava na casa. Então, quando eu engravidei, a gente já combinou que eu não voltaria a trabalhar. Eu não voltaria a trabalhar porque, assim, a gente demora tanto para ter um filho, né? Para depois deixar numa... Não sou nada contra, gente. Tô falando uma coisa que foi uma decisão nossa, tá? Cada um é cada um sabe onde o seu calo aperta, né? Mas nós decidimos a não fazer isso. A realmente ficar em casa. Para mim foi fácil? Nem um pouco. Uma pessoa que sempre trabalhei, sempre fui independente, sempre tive meu dinheiro, sempre fui e voltei do jeito que eu queria. Daí eu me vi depois dentro de uma casa sem poder sair, né? Porque assim, a gente com um bebê novo, a gente fica limitado, né? E dependendo dele para tudo, né? Assim, se eu precisar fazer uma unha, eu tinha que esperar a agenda dele para poder marcar uma unha. Para ele poder ficar com a Sofia. Depois o financeiro também. Por que eu tô falando isso? Porque a gente ontem, preparando a palavra, a gente orando, a gente quer citar algumas coisas, né? De como a gente, como mulher, como esposa, a gente precisa renunciar a muitas coisas para que realmente a nossa família seja alicerçada, esteja firme na rocha, que é Jesus. A gente precisa falar não, a gente precisa deixar de lado algumas coisas que a gente gostaria de fazer. E em Mateus 18:19 fala sobre isso, né? Se dois ligares na terra,
Deus ligará nos céus. Então, se a gente está em concordância aqui na terra, Deus vai abençoar lá. E foi o que aconteceu com a gente. Não foi uma coisa assim, ó, eu não vou trabalhar mais, eu não vou e você vai se virar. Não foi, nós sentamos e conversamos. Não dá, nós não vamos trabalhar, vamos entrar no acordo. Eu cheguei nele e falei assim, olha, eu não gostaria de voltar a trabalhar, né? Pelo menos não no começo, porque ela é muito novinha, deixar numa creche. Ele falou, não, você não vai, você tem que ficar com ela, você vai cuidar dela, né? Minha mãe trabalhava, não tinha com quem deixar. Então, ele falou, daí a gente concordou. Teve os momentos difíceis? Teve os momentos difíceis, principalmente financeiro, né? Porque tinha 2 pessoas trabalhando e só 2 pessoas dentro da casa. Daí começa a ter uma pessoa e tem 3 pessoas. Uma criança que gasta, né, com um monte de coisa que todo mundo sabe. Só que Deus nos abençoou, né? Deus realmente começou a abrir as portas, porque nós estávamos concordando. O que eu quero falar sobre isso? Hoje a gente vê algumas mães, eu preciso trabalhar, eu preciso sair, eu preciso parecer. Gente, é uma renúncia. Eu não estou falando hoje o mundo está totalmente perdido, né? A gente não tem, infelizmente, em quem confiar, em quem vai deixar os nossos filhos para a gente trabalhar. Então hoje, se a gente deixa num lugar onde a educação é diferente, onde os pensamentos é diferente, a crença é diferente da nossa, a cabeça dos nossos filhos vão ficar totalmente confusas, porque a gente ensina uma coisa e lá fora ele escuta a outra. Isso já acontece na escola, né? Na escola a gente já tem isso. A Sofia, a gente vê as amizades dela, o que ela ouve nas amizades. Então, se a gente pode realmente renunciar ao nosso eu para cuidar da nossa casa, a gente deveria fazer isso. Não porque imagina, eu tenho que trabalhar, eu vou parar minha vida. Não é isso. A gente não vai deixar de ser mulher porque a gente deixou o nosso desejo de trabalhar fora. Porque quando a gente busca Deus, o que a gente faz como mãe, como esposa, como dona de casa, já nos satisfaz, né? No começo não foi fácil, foi um tratamento na minha vida. Foi um tratamento de eu saber que eu não ia ter o meu dinheiro, que eu ia ter que ficar dependendo do Marcelo. Eu nunca dependi de ninguém, eu sempre fui independente financeiramente, sempre. Na minha casa eu sempre ajudei. Então, quando às vezes coisas básicas que eu precisava pedir pro Marcelo, eu tinha vergonha de pedir para ele, né? Mas Deus foi forjando o meu caráter, foi forjando a minha vida, para que realmente eu entendesse que a vontade dele, né? Era o meu momento de me recolher e cuidar da minha casa, cuidar da minha família. E hoje, infelizmente, nós vemos muitas famílias, muito, assim, porque os filhos vai para um lado e vai para o outro e assim, às vezes, é só uma falta de conversar, né? Porque eu preciso trabalhar, eu sei, gente, a gente ficar em casa com criança pequena é terrível. A gente tem hora que parece que vai surtar, mas a gente precisa pedir uma ajuda, né? Não pensa assim, eu preciso sair que eu preciso parecer. Não, isso não vai resolver, não vai resolver. Isso é uma coisa que você tem que pensar a longo prazo, não a curto prazo. A curto prazo você vai, eu vou esparecer e vai estar tudo bem. Mas é a longo prazo, a criação do seu filho, né? E não pense vocês, fala assim, para ela é fácil. Não foi fácil e não é fácil. Cada um tem os seus problemas, as suas limitações financeiras. A gente teve muito problema financeiro, muitos problemas financeiros nessa época. E só que a gente optou por isso, porque não tem dinheiro nenhum que compre, gente. A gente vê os nossos filhos crescer, a gente poder educar da maneira que a gente quer, eles chegar de casa, a gente está e a gente vê no olhar deles que eles não estão bem, que alguma coisa aconteceu. Se a gente está trabalhando, se a gente está correndo, um monte de coisa, a gente não vai ter esse olhar. Nós não vamos ter esse olhar. E hoje, a gente foi numa reunião do Ministério Infantil e a tia Aline começou a falar algumas coisas de quando ela tinha a loja, de crianças da idade da Sofia, de 9 anos. Então, é uma coisa e o mundo tá aí, o inimigo, ele tá louco pra pegar a mente das crianças, porque é o futuro. E ele não quer. Então, se a gente não tem uma base, realmente, daí entrar na concordância, né? Porque assim, concordância tanto do que vai fazer e na educação. Porque hoje a gente vê muito mulheres tirando a autoridade do homem na educação dos filhos, né? Na hora que fala, você pode até não concordar, você não pode falar na hora. Eu não concordo com muita coisa que o Marcelo fala, mas às vezes eu faço por trás. Eu não vou chegar, você não pode fazer isso com a menina, você na frente dela. Eu não faço isso. Eu faço isso?
Não pode acontecer isso. Tem que ser conversado depois, ó, você fez isso, não é legal, pensa melhor, porque assim, a gente como mulher, a gente tem mais sensibilidade. A gente, às vezes o jeito que ele falou com ela, ele nem percebeu, mas magoou ela. Então a gente depois chegar, se nós como mulheres, nós não podemos tirar a autoridade do nosso marido, do pai, do esposo e do homem dentro de casa. Nós não podemos tirar essa autoridade. E porque a gente quer resolver, quer ir fazer, e daí fica totalmente em desordem do que Deus quer para as nossas vidas, né? Porque em Efésios 5, vamos abrir rapidinho aqui. Efésios 5, 22 e 24. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja, com carinho, não por dominação. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao marido. Submissão é uma coisa muito delicada de falar, porque às vezes as pessoas pensam que submissão é você ser capacho. Submissão é você estar sobre a mesma missão. Então nós temos a missão de educar a nossa filha. Nós temos a missão de que o nosso lar fique de pé. Essa é a nossa missão. Não é a última palavra é minha, nem a última palavra é dele. A gente tem que entrar numa concordância, né? Que às vezes a gente vê, não, porque eu sou submissa, eu não posso falar isso pro meu marido, e não é bem assim, daí eu sou uma coitadinha. Mas a gente vê também que em determinados momentos, quando quando a pessoa quer, ela, não, agora eu já falei, tem que ser do meu jeito mesmo, quando é uma coisa que ela quer muito, a mulher. Daí ela esquece que ela tem que ser submissa. Mas quando assim, é uma responsabilidade que os dois têm que tomar junto, não, deixa que ele resolva, porque ele é o cabeça da casa. Daí na hora do peso, joga pro marido. Na hora assim, não, eu quero isso, é do meu jeito, e daí esquece a submissão. A gente como cristã, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque como a gente age diante de Deus. Realmente pensar, como a gente tem que ser uma esposa que agrada a Deus. Porque não adianta assim ser na igreja, ser uma mulher dedicada, né, que ajuda, que trabalha, e serve para os homens também, tá? Porque tem homens que lavam até banheiro da igreja, mas na casa não lavam um copo. Então, isso não é bênção para casa, isso não é bênção para a família. E Deus não recebe o sacrifício que ele está fazendo lá na igreja. Não recebe, porque Deus conhece o coração dele, Deus sabe quem ele é na casa dele. Então, hoje a gente vê muitos relacionamentos vivendo assim uma coisa de mentira, né? Às vezes o marido não elogia a mulher dentro de casa, mas na frente dos outros fica elogiando. A gente vê que a mulher fica até sem graça, porque ela não está acostumada a receber esse elogio. Então, elogio é dentro da casa. E assim, por que eu falo isso? Os nossos filhos têm que ver isso. Os nossos filhos têm que ver a gente elogiando o marido, a gente elogiando, a gente respeitando. Igual o Marcelo perguntou pra mim assim, o que você acha a base para um relacionamento, né? Foi isso que você perguntou. Eu falei que pra mim é respeito e comunicação. Se não tiver respeito, não respeitar o limite do outro, as fragilidades, os defeitos, porque nós não somos perfeitos, e não tiver diálogo, porque daí ele fala uma coisa, não fica e não consegue entender. Daí a gente começa a criar na mente, imaginar uma coisa que não tem nada a ver. Durante muito tempo eu tive muito esse problema com o Marcelo, de comunicação. Parece que não, mas eu tive muito esse problema de comunicação, porque ele não falava, ele se fechava. Então eu tive que trabalhar muito, conversar muito com ele, falar que a gente precisava conversar, eu precisava saber o que estava acontecendo. Isso é a base, porque senão os nossos filhos vão ver que dentro da casa não tem diálogo, não tem respeito, não tem brincadeira entre casal, não tem brincadeira em família. Eles vão achar que casamento é isso. E eles vão querer casar? Eles vão querer um dia constituir família? Se eles vêem dentro da casa deles a mãe desrespeitando o pai desrespeitando a mãe, né? Hoje, muitos casos de crianças que ficam em dúvidas em relação à sua sexualidade é porque a mãe tira a autoridade do pai ou o pai tira a autoridade da mãe.
Então isso é muito sério, não é só simplesmente, é o futuro da criança. Então assim, o pai não tem autoridade, a mãe que resolve tudo, o menino, ele não tem uma força, ele não tem uma visão masculina de um homem forte, de um homem que decide, ele não tem. E a menina também não vai ter, ver uma mãe que realmente faça as coisas, vai ser aquele negócio que ele não vai querer, ele vai ficar indo, eu não quero ser igual ao meu pai, ele é um banana, ele não resolve nada, ele não toma frente, mas isso é a mulher que tem que deixar o marido tomar o espaço. Não é porque o marido não resolve, tem que entregar a responsabilidade da casa para ele. Não adianta, se você não fizer isso, ele não vai tomar frente, porque para ele é cômodo. É cômodo ele falar, deixa ela que faça, ela tá tomando a frente, para mim é tranquilo. Né? Não é tonto, para eles é muito melhor. Então, nós precisamos realmente, como mulher, eu vou falar como mulher, né? Porque eu tenho autoridade para falar sobre isso. A gente entender que a gente tem que entregar, deixar, não é ser capacho. Por favor, não é ser aquela mulher que concorda com tudo, que o negócio tá pegando fogo e você tá concordando com tudo. Não. A mulher, ela tem mais sensibilidade espiritual. Ela tem os ouvidos mais atentos ao Espírito Santo. Então, ele vai nos mostrar coisas que o nosso marido não tá vendo. Então, a gente tem que primeiro orar para saber a hora certa de falar e como falar. Porque se a gente falar na hora errada, não vai ter efeito. E da maneira errada também não vai ter efeito, porque ele vai levar pro pessoal, ele vai achar que o negócio é com ele, que não. Daí a gente tem que orar para que o Espírito Santo nos use e faça o que precisa ser feito. Agora eu vou deixar ele falar um pouco. Viu como é fácil ter família? É facinho, é super fácil, simples assim. Na minha versão aqui em Mateus 18, 19, fala assim: também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, essas 2 palavras aqui, qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Quem falou isso foi Jesus. Se nós seguirmos a Jesus, então a concordância é em qualquer assunto, qualquer coisa. Devo trabalhar? Não devo. Devo fazer isso? Não. Sim. Tem que ter um meio termo. Tem que ter uma conversa entre o casal para transformar uma família, para ter uma transformação de família. Se nós fôssemos borboleta, eu acho que a gente tinha umas 10.000 vezes entrado no casulo, saído de novo, entrado no casulo, saído de novo para transformar, porque isso é a cada dia. Isso é uma transformação diária, é uma transformação a cada minuto que você está junto e principalmente quando você está longe. Porque quando você está longe da esposa, ou a esposa está longe do marido, não adianta você ser uma pessoa lá fora e outra pessoa dentro da sua casa. E ela falou tudo lá em Efésios, né, de tantas coisas, sujeitar o marido, sujeitar a esposa, sujeitar o marido. E aí no 25, é para nós agora, homens. Tem homem aí, não? Aleluia, amém. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Você é capaz de se entregar pela sua esposa? Você é capaz de entregar certas manias, certos vícios, certas coisas que você fazia ou faz no escondido? Você é capaz de se entregar tudo pela sua esposa, que é a sua família? Porque família é a sua casa, é você, sua esposa, os seus filhos, essa é a família. Pai, mãe, irmão são familiares. E aqui nós estamos falando de um tema, é transformação sobre famílias. E essa transformação sobre famílias, ela só é transformada quando você deixa Jesus entrar. Quando Jesus está dentro do seu lar. Eu falo de experiência própria, quando a gente se conheceu realmente, eu era uma pessoa totalmente descrente de tudo. Eu havia perdido meu pai com 17 anos e eu fiquei mais de 10 anos sem falar com Deus. E tudo é um processo na vida da gente, tudo é um momento de transformação. Esse ano 2022 da comunidade evangélica Juntos em Cristo, nós estamos no ano da transformação.
E aqui a transformação sobre famílias é transformar. Se você, o homem principalmente, eu vou falar como homem, o homem sempre acha que está tudo bem. Sempre ele fala assim, não, tá bom, tudo bem, deixa assim mesmo. Não, é importante conversar. Eu falo de experiência própria. Como a minha esposa falou, eu não conversava muito. Mas depois que nós começamos a conversar um pouco mais, eu comecei a me abrir um pouco mais, às vezes até chorar na frente dela, coisa que eu não fazia, e às vezes falar de assuntos mais bobos que a gente possa imaginar, mas que é importante para uma família se sentir unidos, se sentir... Eu até peguei uma frase aqui, ó. Uma família feliz, ela dá segurança e estabilidade a todos. Uma família feliz. Nós temos que colocar dentro da nossa casa a alegria. Nós temos que colocar dentro da nossa casa a felicidade. E o que Jesus fez que transformou um casamento que estava mal no final, né? Porque não importa como começa, importa como termina. Estava tudo ruim, já que tinha acabado o vinho. O que Jesus fez? Ele foi lá e transformou a água num vinho. Não só a questão da água do vinho, mas quem chegou na festa? Quem chegou naquela casa, naquele casamento? Foi Jesus. Jesus já chegou na sua casa? Jesus já entrou dentro de você, dentro do teu coração, dentro das tuas palavras, das tuas ações, das tuas atitudes, dos teus pensamentos. Se você não deixar, se nós não deixarmos Jesus entrar para a festa, porque a família, a nossa casa, tem que ser uma festa, tem que ter muita alegria. E há 11 anos atrás, quando nós construímos a nossa casa, nossa, 11 anos já? 11 anos, não, está indo para 12 anos já, né? Em 2010 nós terminamos de construir a casa, demoramos 3 anos para construir. Naquela época a gente era mais ou menos, não ia para a igreja ainda, né? Estava começando a ir para a igreja, estava começando, 12 anos, estava começando a ir para a igreja bem devagar. E aqui entre a cozinha e a sala nós temos um vidro. E olha o que nós escrevemos nesse vidro, sem ser pessoas com conhecimento da palavra. Nós colocamos ali o que nós achávamos que era importante para um casamento, para uma família, né? Para termos uma família feliz. Está escrito no vidro assim, ó. Quem já veio em casa já viu esse vidro. Está escrito assim: amor, amizade, cumplicidade. Tem que ser cúmplice. Eu tenho que ser cúmplice dela, tem que ser cúmplice meu. Se nós erramos, ela é cúmplice. Se eu errei, ela errou, nós somos cúmplices. Cumplicidade. Nós temos que ser amigos. Nós temos que ser amigos um do outro. Sempre. Para o resto da vida. É o que vai sobrar para a gente ser amigo depois. Vai chegar uma época que vai acabar os desejos carnais, né? Sexuais. Vai andando. Eu ainda não. Calma. Sou novo ainda. Mas vai acabando e você tem que ter uma amiga. Porque é ela ou ele que vai ficar com você até o fim dos teus dias. Porque um casamento não é desfeito assim, tchau. Não pode. Então está escrito amor, que tem que ter amor um pelo outro. O que é amor? É respeito. É atenção com o outro, é carinho com o outro. E se você faz isso como casal, a sua família vira, ela se transforma. O amor, a amizade, a cumplicidade, união, nós temos que ser unidos. Teve muita época, muito tempo da nossa vida que a gente não era unido, que a gente não era cúmplice, eu fazia tudo escondido. Acabava o dinheiro, eu não falava, eu dava um jeito da gente, ela queria passear, eu dava um jeito de ir, ficava devendo mais ainda. É terrível, terrível, o rapaz era terrível. Tem que ter muita sabedoria. Sabedoria eu acho que é um dos pilares principais para uma família feliz. Saber a hora de chamar a atenção, saber a hora de falar não, saber a hora de não falar nada, é importante também. Felicidade, humor, o humor dentro da casa é fundamental. Brincadeira entre eu e ela, brincadeira entre nós e a nossa filha com a gente, e a Sofia, ela acaba sendo brincalhona igual nós somos aqui em casa. A gente brinca muito e ela quer ser brincalhona também. Às vezes ela vem do jeitinho dela e a gente não entende a brincadeira dela. Aí, né, a gente vai brincando para poder entender. A gente assiste coisas que nos fazem rir demais, gargalhadas dentro de casa, gargalhadas. Esses dias nós assistimos
um negócio na televisão aqui, e aí nós tivemos crise de riso. Fazia muito tempo que a gente não dava gargalhada daquele jeito. E aí ela viu a gente tendo a crise de riso, ela entrou junto. Então o humor, a alegria, a felicidade tem que haver dentro de uma família, tem que haver. Ainda tem a fé e a esperança. Nós temos que ter fé e esperança. Mais uma frase, anota aí. A Bíblia nos dá a esperança que podemos criar uma família feliz. Transforme a sua família, transforme a sua vida, transforme o ambiente. Na live de segunda-feira eu falei, não adianta você mudar de cidade, você mudar de casamento, você mudar de emprego. A alegria tem que estar dentro de você, independente do que você faça. Eu falei na live, falei assim, eu não troco Avaré por nada. Eu gosto demais de Avaré, onde muitas pessoas reclamam que não tem oportunidade, que não tem. Eu cresci e construímos tudo que nós temos hoje em Avaré. Você tem que transformar os seus pensamentos, e principalmente os homens. Às vezes os homens, eles são mais duros de natureza. Estou falando de homem, é mais duro, né, de natureza. Tem uns homens que são mole, porque escolheram ser Maria Mole. Mas os homens que são mais durão, né, de natureza, já assim, porque o homem tem que ser um pouco mais, vamos lá, temos que fazer, temos que correr, tem que buscar o sustento da casa. Nós somos sacerdotes do lar, nós temos que cuidar da esposa, cuidar da nossa filha, do nosso filho, da nossa família. Se a nossa família não estiver estruturada, nós não temos estrutura lá fora. Muitas vezes eu fazia coisas que a Luciana não me apoiava. E eu fazia assim, meio entristecido, sabe? Meio, com o coração meio chateado, parecia que não ia dar certo. Mas quando ela fala assim, não vai dar certo, vamos tentar, vamos fazer, parece que te dá um ânimo melhor. E se acontece isso dela para mim, tem que acontecer de mim para ela também, apoiar ela, elogiar. A nossa família, a transformação da nossa casa, ela tem que começar com simples gestos, com simples movimentos, com simples bobeiras, com simples sorrisos, com simples chegar em casa sorrindo, brincando, cantando. Isso transforma o ambiente que você está chegando. Agora, se você chega em casa carrancudo, chega em casa todo mal-humorado, chega em casa sem querer conversar, sem querer dialogar, sem querer... E às vezes a gente tem que falar que está tudo bem, quando não está bem. Está tudo bem, nós estamos vivos. Nós temos um lar, não importa se a sua casa é sua ou é alugada, não importa. Você tem um teto para entrar. Não importa se você está comendo só arroz e feijão, só arroz e feijão. Tem muita gente que não tem nem um arroz e nem um feijão. Nós temos que ser gratos. A transformação na nossa casa, na nossa família, ela tem que ser uma transformação que venha, como todos nós já falamos, de dentro para fora. De dentro para fora. E de mim para ela e dela para mim. E isso, a gente sendo grato, a gente vai passar para os nossos filhos. Porque senão vai ser uma criança que só reclama, que não gosta de nada, tudo tá ruim, porque é o que eles veem a gente fazendo, né? Eu fui num lugar esse tempo atrás, eu até comentei com uma pessoa que estava comigo, tinha uma criança lá que chegou e falou assim, eu não quero casar. Não sei nem que assunto estava falando, não quero casar porque mulher, começou a botar um monte de defeito em mulher. É o que ele escuta o pai falando, né? É o que ele escuta. Então, aí é o problema. Daí lá na frente, essa criança não quer casar, ela não vai quer ser crescer homem. com esse pensamento. Daí, porque, ai meu Deus, mas a criança vai na igreja, ela não sai da igreja, cresceu no lar cristão. O que aconteceu? As nossas palavras têm muito poder, muito poder. Então, os nossos filhos se desviam muitas vezes porque a gente fala. Porque a gente reclama. Quantas vezes nós erramos aqui dentro de casa? Quantas? Eu falava, Marcelo, não quero esse assunto mais dentro de casa. Não quero mais que fale sobre isso dentro de casa. A Bíblia fala que a gente tem que vigiar e orar. Não é orar e vigiar. Vamos orar, a gente não. Vigia. Vigia a língua. Vigia as suas atitudes dentro de casa como mãe, como esposa, como esposo. Não adianta ser a pessoa mais legal lá fora, chega em casa é um carrancudo que fecha a cara, não brinca, ou tudo tá ruim, só reclama. A criança tá vendo, a criança é uma esponja, que ela tá absorvendo tudo que a gente fala.
Então, eles têm que ter prazer em estar em casa. Eles têm que ter prazer em chegar em casa, em querer ficar em casa. Não chegar na minha casa, meu pai só briga, minha mãe só briga, minha mãe só reclama. É uma coisa de reclamar, eu tenho que vigiar muito. Ontem eu fui... A gente foi no mercado e eu não gosto no mercado. Não gosto de fazer compra. Não gosto, não tenho paciência, mas é aquilo que o Marcelo falou, por que você tá aí? Eu falei, porque a gente não faz só o que a gente gosta. A gente faz o que a gente precisa fazer. Daí eu colocando as coisas no carro, eu falei, ai meu Deus, agora eu vou ter, além de ter vindo fazer compra, eu falando comigo mesmo. Eu vou ter que chegar em casa e guardar tudo isso. Eu ainda não perdi a mania, né, depois do Covid, de esterilizar tudo. Eu ainda não perdi essa mania, que eu acho que tem que viver pro resto da vida isso daí. E daí você pensa, meu Deus, daí na hora que eu tava tirando a sacola, eu tive que pedir perdão pra Deus. Porque quantas pessoas não têm a oportunidade de ir no supermercado fazer uma compra? Quantas pessoas não têm básico dentro da casa para comer e eu reclamando porque eu vou no mercado fazer compra? Não fiquei reclamando, mas dentro de mim eu fiquei murmurando. Deus estava vendo meu coração. Então são coisas assim que a gente passa para os nossos filhos, sabe? Se reclamona, não respeitar a liderança. A gente errou muito nessa parte, muito. A gente reconhece isso. E a gente traz para dentro de casa. E a gente, depois que a gente aprendeu, a gente fala, eu não quero mais esse assunto dentro de casa. Isso traz maldição para dentro do nosso lar. Traz maldição para o casamento, né? A gente não sabe até que ponto é verdade que estão falando. E a gente vem dentro de casa, senta numa mesa e começa a falar. Porque fulano é isso, ciclano é aquilo. A gente não sabe. Então e hoje em dia a gente vê muito que a gente quer incluir os nossos filhos em tudo, né? Até em conversas sérias. Antigamente, no nosso tempo, os nossos pais não conversavam com a gente coisas sérias na nossa frente. E nós viramos homens e mulheres firmes hoje. Hoje a gente quer incluir os nossos filhos em tudo. Às vezes a Sofia, a gente tá falando, mas o que foi? O que aconteceu? A gente fala, é conversa de adulto, não é pra você. Não é pra você saber. Porque deixa viver o tempo de criança. Não é viver num mundo cor-de-rosa que não tem problema. Não é isso, é entender que tem limite para ela saber, que eu não preciso falar tudo para ela. E a gente estraga os nossos filhos com isso, porque eles acham que eles podem entrar na conversa, intrometer. Isso, gente, é tudo limite que nós precisamos dar. Não é porque a gente é ruim, porque a gente é antipático, a gente, nossa, como meu pai foi assim, eu não quero ser assim. Tem muita coisa que os meus pais foram que eu não quero passar para minha filha. Mas tem muitas coisas que eu passo para ela. Porque lá fora é diferente. Se ela for entrona lá fora, ela pode até apanhar de alguém. Porque hoje, na sala dela, ela falou que o menino foi para a diretoria porque estava brigando ali na sala de crianças de 9 anos. Então, isso tem em todo lugar. Se a gente não colocar limite dentro de casa, eles não vão saber usar o limite lá fora. E daí eles vão sofrer. E daí eles vão ser frustrados, porque eles vão achar que o mundo é cor-de-rosa, que tudo é lindo, que tudo ele pode fazer, ele pode falar a hora que pode falar o que quer, e lá fora não é. Daí o que vai acontecer? Se frustra, daí cai nas drogas, cai na prostituição, cai na indecisão do sexo que vai ser. Por quê? Porque não teve uma base familiar. Isso é muito sério, gente. A responsabilidade dos nossos filhos são nossas, não é da escola e nem da igreja. Às vezes as pessoas falam, porque a professora é isso, porque a tia da escolinha é isso. Gente, não tem. A escola ela tem que ensinar matéria escolar. Não tem que ensinar sobre sexualidade e nem sobre religião. Eu não concordo com isso. E o Ministério Infantil é para ensinar bases, alguma coisa da Bíblia. Mas a educação e a base bíblica somos nós que temos que dar. Não é o Ministério Infantil. As tias da escolinha, elas têm o quê? 1 hora, 2 horas por semana. Você acha que 2 horas por semana elas vão conseguir passar tudo que precisa para um monte de criança? Não pode. A gente tem que entender que o nosso papel não é só gerar, dar à luz, alimentar e vestir. Não é só isso. Enquanto a gente está dando só coisas materiais para os nossos filhos, eles estão se perdendo, achando que tudo é fácil, tudo é barato, tudo se consegue. A gente, graças a Deus, hoje, a gente tem uma liberdade de conseguir dar para a Sofia as coisas, mas a gente não dá. Não dá a hora que quer, não dá quando... Não, só vai ser nessa data. Nessa data não vai dar. Hoje não vai dar para você ter. Porque senão vai achando que as coisas são fáceis, vai banalizando. Tipo assim, compra lá, é fácil para você. Não, a gente tem que saber falar não. Porque o nosso não hoje vai salvar eles lá na frente. Quando saírem de casa, porque a gente não vai ficar com eles o tempo todo.
A gente não está com eles desde criança. Depois, mais pra frente, vai querer sair com os amigos, vai querer fazer o que? Vai para uma faculdade, e daí? Quantos jovens se desviam do caminho quando vai para uma faculdade? Porque não teve uma base, porque não teve, sabe, uma correção correta. Não estou generalizando, gente, mas a maioria é isso. Porque deixa fazer o que quer, vai onde quer, não tem limite. Filho grande não limpa a casa. Hoje a gente vê jovens querendo namorar, gente do céu, nem trabalhar, quer namorar. Eu fico assim, esses dias a Sofia entrou nesse assunto aqui, eu falei, filha, ó, pense bem. Você vai namorar uma pessoa que não trabalha. A pessoa não vai ter dinheiro nem pra te levar a chupar um sorvete. Ela deu risada. Eu falei, é verdade, filha. A gente tem que pensar no nosso futuro. Eu não quero isso pra minha filha. Eu não quero. Então a gente tem que pensar, jovens querem namorar cedo. Pra quê? Porque quer fugir de casa? Que quer encontrar alguém que dê carinho, uma coisa que ele não tem dentro de casa? A gente tem que buscar onde tá isso. Onde está essa carência de querer... Daí a Sofia falou que... Uma das meninas falou que um menino... na escola dela falou que queria namorar com ela. Daí disse que a menina falou assim... Eu não quero, a gente é criança. Vamos aproveitar a vida. Olha, isso é uma criança que sabe o que tem dentro de casa. Que tem amor, que tem carinho, que tem atenção. Ela não precisa buscar em outra pessoa. Uma criança da idade da Sofia. Entendeu? Eu falei, tá vendo? Então seja igual ela, filha. Seja igual ela. A gente não precisa. Tudo tem o tempo. Sabe o que acontece quando desvia a originalidade de um homem, de um menino e de uma menina? É quando não vê exemplo em casa. Porque uma filha, por exemplo, a Sofia, se ela olhar para mim como um cara mau, como um cara briguento com a mãe dela, como um homem chato, como um homem... ridículo, ela jamais vai querer um homem. Aí parte para outra coisa. Daí, assim, é a mesma coisa do menino. Se a mãe não for um exemplo de mulher, fala, nossa, que mulher linda, sábia, mulher que eu quero ter para minha vida, eles têm que se espelhar na gente. A menina se espelha no pai, fala, eu quero um marido igual ao meu pai, ou eu quero uma esposa igual à minha mãe. Se nós não tivermos esse amor, essa comunhão dentro de casa, esse exemplo, eles vão partir para outro lado, eles vão partir para o que está acontecendo hoje. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas nós somos cristãos, ok, mas quando a criança era pequena, a confusão, o pai bebia, a mãe bebia, era aquela xingação, falava mal, dentro da criança já caracterizou que para a mulher o homem não presta e para o homem a mulher não presta. Mas aí entra nessa parte também. Às vezes a criança nasceu, não era um berço evangélico. Tinha tudo isso daí. Mas o que a gente faz desde quando o momento Jesus entra na casa. Jesus entrou na festa. A gente tem que quebrar essa maldição. Quebrar essa maldição. Nós temos essa autoridade. A gente tem essa autoridade como pai, como mãe. Quebrar essa maldição, falar que isso não vai seguir sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa parentela. Nós temos esse poder de mudar as nossas atitudes, o que o nosso velho eu fazia, a gente não fazer mais, para a criança ver a nossa mudança de verdade, não somente fora, mas principalmente dentro de casa, e quebrar essa maldição em oração. Quebrar mesmo. Repreender essa maldição, se arrepender, né? Pedir perdão. Às vezes, quando extrapola alguma coisa, a gente não é perfeito, não, gente. A gente discute, a gente briga, a gente não concorda com tudo. A gente não concorda com tudo, a gente é assim. Mas quando tiver isso, principalmente perto da criança, depois chegue nela e peça perdão. Eu errei com a sua mãe, eu errei com seu pai, eu não deveria ter agido dessa forma. Isso, gente, forma o caráter da criança, entende que o pai não é perfeito, que a mãe não é perfeita, que eles não são orgulhosos, entendeu? Que reconhecem um erro e se arrependem do erro. Porque errar, é o que eu sempre falo para a Sofia, errar, filha, nós vamos errar. Mas o que não pode é a gente não reconhecer o erro. O orgulho não nos deixar reconhecer o erro. Isso é o que não pode acontecer. Então, saber lidar, que na hora que, no momento que explode, chega os três, no caso aqui em casa os três, né? No caso que tiver mais filho, pega os filhos, chama os pais e fala, a gente errou, a gente não deveria ter feito desse jeito, eu me alterei, não deveria ter falado isso com sua mãe, não deveria ter falado isso com seu pai, que isso não pode acontecer, isso não é certo. Sabe por quê? Porque depois ficam crianças, principalmente as meninas, que aceita qualquer um. Aceita qualquer homem que der um pouquinho de carinho. Pode bater,
pode ser sem educação, pode ser um cavalo, pode expor a mulher na frente de todo mundo. Porque, meu pai fazia isso, é normal. A criança vai crescer achando que isso é normal. Então, errar, a gente erra, porque a gente é ser humano. Mas a gente tem que buscar essa direção em Deus, orar, sabe? A mulher tem que ser sábia. Sábia e saber falar na hora certa. Eu separei um versículo aqui que está em Provérbios 12, 4, que fala assim: a esposa amável revigora o marido, mas a mulher que o envergonha é um câncer nos ossos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente hoje expõe muito no marido, tira sarro na frente dos outros, sabe? Toma cuidado, gente. A gente tira autoridade diante das pessoas, que isso é de menos, né? O que as pessoas pensam, a gente não tem que se preocupar somente com o que as pessoas pensam, mas a gente tira a autoridade dentro da nossa casa. Os nossos filhos não vão ver o nosso marido como homem, como sacerdote titular. Eles vão ver como qualquer um, porque a mulher tira sarro dele, brinca e expõe, e vai fazer isso. Então tudo tem um limite. Eu comentei, esses dias a Sofia fez uma brincadeira com o Marcelo, que eu falei assim: ai meu Deus, se fosse comigo, né? Se fosse comigo, na minha época, né? Se eu fizesse isso com meu pai, eu ia levar um tapa na boca, ou na mão, sei lá. Eu não ia ser muito aceito. Mas por quê? Tem uma liberdade com o Marcelo, né? Que antigamente a gente não tinha. Então tem uma liberdade, mas a liberdade também tem limite. Ela tem que entender que ele é o pai dela e tem um limite. Foi uma brincadeira saudável, não teve problema nenhum. Mas se eu fizesse isso com meu pai, ele não ia gostar. Porque a criação dele foi diferente, né? A minha criação também foi, mas tem coisas que a gente não repete. Então... depois você lê aí Deuteronômio 6, o 6 e o 7. Fala sobre o exemplo que nós temos que ser. E lá diz assim, ó: nós temos que ser exemplo desde o momento de levantar até se deitar. Nós temos que instruir os nossos filhos, a nossa família tem que ser, não só para os nossos filhos, para a nossa família ser transformada, nós temos que ser exemplos. No Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 e 7. Depois lê essa passagem e medita sobre ela, que é algo que nos leva muito profundamente. Desde o levantar, de você dar um bom dia, de você dar um beijo no seu filho, na sua esposa, você dormiu bem? Tá tudo bem? Eu pergunto todo dia para sua mulher: e aí, dormiu bem? Ela tá dormindo ainda, ela responde com os olhos abertos, todo fechado. Mais ou menos eu também sou assim. Então, para a Sofia também. Então, nós temos que ser exemplo, a partir do momento que a gente levanta até o momento que a gente se deita. Se a gente for ficar falando aqui, nós temos muita história para contar. O Espírito Santo nos inspira a cada segundo a falar coisas que não são nossas, né? Que Ele quer passar para todos que estão assistindo. Então a gente quer agradecer a todos que assistiram, a você que vai assistir depois, que a sua casa seja abençoada e que nesse 18º dia desse propósito, a sua vida esteja sendo transformada. Que até sábado, que é onde termina o propósito de 21 dias, ainda dá tempo de transformar a sua vida, o seu pensamento, o seu coração. Não vale a pena você viver triste por ter uma família. Agradeça a Deus pela tua família, pelos teus filhos. Se você não tem filhos ainda, quando você tiver, agradeça a Deus por você ter alguém que te ama, alguém que está do teu lado, alguém que decidiu ficar com você. Porque a definição de casamento, para encerrar agora, ela já vai orar. A definição de casamento é a união voluntária entre duas pessoas que desejam construir uma família, formando um vínculo conjugal. É a união voluntária entre duas pessoas, um homem e uma mulher, que desejam construir uma família. Se a sua família até hoje não foi uma família estruturada, comece a construir uma família. Dá tempo. Comece a construir agora. Esquece o passado, apaga tudo. Ontem no seminário, a doutora Miriam falou muitas coisas sobre perdão, principalmente.
mas muitas coisas que nos fazem começar do zero se for preciso. Começa de novo, senta com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, fala, gente, a gente tem que viver de uma maneira diferente do que a gente está vivendo. Vamos nos amar mais, vamos mudar as nossas palavras, as nossas atitudes. Isso daqui é errado, isso daqui queima, isso daqui machuca, isso daqui te traz recordações, te traz mágoas, não te traz novas... como é que está escrito lá, da sua irmã lá no Facebook, nós fomos lá para Cotia, formando novas lembranças? Acho que é. Alguma coisa construa novas lembranças. Construa novas lembranças a partir de agora, hoje, nesta quarta-feira, dia 20. Comece a partir de hoje. Comece a partir de hoje transforme a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe. A tia Aline, deixa eu ver quem mais. A Juliana, o Kleber, né? Eu consigo aqui? Não consigo. Aqui, deixa eu ver. A Luciana, a Raíssa, né? Que eu nunca sei quem é que está aqui. Todo mundo usa, né? O seu Davi, Deus abençoe a vida de vocês. Seu Davi é lá de Bauru, é o pai da pastora Mônica. Quem mais está aqui? A Mércia, a Lucimara. Deus abençoe o Ricarte, irmão Zé Luiz. Deus abençoe a vida da Maria José, a mãe da pastora, né? Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Não se esqueça, amanhã tem live novamente, tá bom? Acompanhe, é importante a transformação da vida, das nossas vidas. Sejam felizes, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para finalizar? Já quero deixar, a gente tem um manual, né? Para a gente conseguir fazer tudo isso que a gente quer. Tudo que a gente precisa como mãe, como esposa, como mulher... Como pai, como irmã, a gente tem um manual que é a Bíblia. A Bíblia, a gente tem tudo o que a gente precisa nela, tudo. E no final de cada Bíblia, a maioria das Bíblias, né, elas têm lá orar por cada aspecto, por cada coisa lá tem. Então, você pode entrar lá e ver, orar para eu ser mais longânima, para ser mais paciente, entender o meu papel como mulher, o marido entender o papel como esposo, como pai, como mãe, como filho, orar pelo filho, tem tudo lá, procure e vai lá e ore. Realmente que a sua família esteja nos seus joelhos. Não é por muito falar, como eu falei na outra live, não é por muito falar. É por as nossas atitudes. Porque é o que a gente faz que conta, não é o que a gente fala. Falar, até papagaio fala, né, gente? Então, a gente tem que realmente busque nisso, porque a Bíblia está aí à nossa disposição. E às vezes a gente nem abre, tem dia que a gente nem abre ela. Está ali para qualquer resposta que a gente precise, ela tem. Amém? Vamos orar, quero agradecer a vocês por estarem com a gente e que o Espírito Santo faça aquilo que nós não conseguimos fazer, às vezes nós não, pelo nervosismo, né? A gente não conseguiu passar tudo que Deus tinha colocado no nosso coração, mas que o Espírito Santo faça aquilo, a porção que cada um precisa, porque cada um precisa de uma porção diferente, né? A minha porção não é a mesma do Marcelo, a porção do Marcelo não é a mesma minha, então que cada um possa realmente estar sensível à voz do Espírito Santo e receber o que é para sua casa, para sua família. Pai, queremos te louvar, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Deus, nessa live. Deus, eu te louvo e te agradeço pela minha casa, pelo meu lar, pelo meu casamento, pela minha filha. E peço, Senhor, em nome de Jesus, que cada família representada aqui nessa live seja tocada pelo teu Santo Espírito. Deus, que a sabedoria dos céus, ó Deus, esteja sobre cada mãe, cada pai, cada filho, cada esposa, cada esposo. Que o Senhor entre, Deus, de uma maneira sobrenatural nos lares, ó Deus, fazendo aquilo que o Senhor tem sobre a vida de cada um. Que todo impedimento, Senhor, todo coração endurecido, toda cegueira espiritual, que toda falta de entendimento, Senhor, não seja empecilho, Senhor, para o Teu Espírito Santo agindo em cada lar, em cada família. Que a paz do Senhor reine nesses corações. E que as casas não sejam somente uma casa, mas seja realmente um lar, ó Deus. Um lar onde o Senhor seja o centro, onde o Senhor seja adorado, onde a sua presença seja real, Pai. Que o Senhor alcance a vida de cada um, que o Teu Santo Espírito, Senhor, faça aquilo que nós não conseguimos fazer, porque Ele vai além de todas as coisas. Entre no coração de cada um, faça aquilo que o Senhor precisa, Pai.
Esteja, Deus, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor. Obrigada. E hoje nós temos culto também, gente. 20 horas. 20 horas. 20 horas. E, ó, daqui a pouquinho vai estar liberado na página do YouTube. Compartilhe. Quanto mais compartilhar, mais famílias serão alcançadas para serem transformadas. Não por nós, por Deus, pelo Espírito Santo. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.